O Renato Gaúcho pediu a contratação de um jogador, como diz a manchete aqui do nosso Jefferson Macedo, que se envolveu com uma polêmica com a torcida. Esse jogador, segundo informações do jornalista Tiarli Veloso, da Rádio Guaíba, lá do Sul, é o ninguém menos que o Douglas Costa. Isso mesmo, o meio-campo que saiu nem um pouco amigavelmente do time gremista antes de ser concluído não, durante, né? Depois, perdão, de concluído, de confirmado o rebaixamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro retrasado, né? E que saiu e depois sumiu e foi para festa e fez comemoração de gol, xingando torcida. É o seguinte, segundo o Thiago Veloso, o Renato Gaúcho pediu ele mesmo para a diretoria gremista conversar com o Douglas Costa. O Douglas Costa teria respondido que daria a prioridade a uma possível volta para o Grêmio e essa negociação pode acontecer, mas pode ser agora aquela coisa assim que o pessoal no meio do jornalismo gosta de falar que é balão de ensaio, que joga-se a notícia para saber a repercussão da torcida e aí ver, né, o que se faz a partir disso aí. O Bruno, tem algum clima para o Douglas Costa voltar para o Grêmio? Cara, eu acho bem difícil a torcida assim, aceitar inicialmente o Douglas Costa assim, de braços abertos, como foi no ano do rebaixamento. Porque o Douglas Costa, além desses problemas extra-campo, ficou essa imagem deles, assim, se despedindo da torcida com deboche. Então, eu creio que essa contratação do Soares já meio que preencheu essa cota de estrelas. Eu acho que o Douglas Costa não tem mais clima, não é o momento para ele voltar e não render da forma esperada. Eu creio que o Douglas Costa ficou devendo o futebol, claro que é um jogador que é atrapalhado por lesões, mas o Isaac pode até falar desse clima, como fica esse clima no vestiário, o cara chega ganhando mais de 1 milhão por mês, tem essa cobrança, tem essa situação com a torcida, como é que fica o vestiário com dois caras de peso, que vai ser o Soares e o Douglas Costa, como o Renato pode gerar essa situação, porque é uma faca de dois gumes. O Douglas Costa pode conseguir uma volta por cima triunfal ou ser mais do mesmo do que ele está sendo na MLS, que está jogando ali para o gasto. Então, eu creio que se eu fosse o Grêmio, eu acho que não procuraria problema assim, para o próximo ano. Deixaria como está e o Douglas Costa deixa na MLS mesmo, porque acho que não é o clima para ele voltar agora. O Douglas Costa, que foi vinculado também a possíveis negociações com o Botafogo, a gente deu essa notícia na semana passada, e também até o Flamengo, né? Virou até uma certa repercussão, né, Brunão? Que bastante Sim. gente que cobre, né, o Flamengo comentando sobre o caso, bastante gente falando, não, desnecessário aí do Douglas Costa. Antes de passar a palavra para você, Luiz, que eu realmente quero saber, quero estender a pergunta do Bruno para você, né? Se tem clima, como é que um técnico faz para convencer os jogadores que esse cara vai ser útil, né? Como é que ele vai cobrar certas coisas da equipe? Só para informar aqui que o Arsenal empatou com o West Ham, o West Ham estava vencendo, são 10 minutos do primeiro tempo aqui, e o Saka, da Inglaterra, da seleção inglesa, fez esse gol de empate. Luiz, como é que o técnico faz para lidar com uma situação dessa? Vamos lá, a gente está falando do Renato Gaúcho, né? O cara que tem uma estátua dentro do Grêmio, né? Então, ninguém é mais estrela do que o Renato dentro do Grêmio, né? Então, eu acho que o Renato, de bastidor e de boleiro, ele vai ter esse jogo de cintura aí com o Douglas Costa e até com a torcida do Flamengo. O que eu estava tentando lembrar é se o Renato trabalhou com o Douglas Costa no Flamengo. Se foi um pedido do Renato e o Renato foi mandado embora, não chegou a trabalhar muito tempo com ele. Eu não lembro, não estou conseguindo lembrar se eles trabalharam juntos. Porque se foi um pedido do Renato na época e o Renato saiu antes do Douglas Costa chegar ou deu 2 ou 3 partidas só, aí o Renato está pedindo o jogador para que tenha ele ali deve garantir que o Douglas Costa jogue bola, né? Porque aí vai ser uma aposta do treinador, né? Aí eu acho que o Renato, né? Não chegaram a trabalhar juntos nessa última. Ele sai antes do Grêmio anunciar o Douglas. Então é isso. Por isso que o cara quer o Douglas Costa. Porque ele deve achar na cabeça dele, né? Que ele pode tirar tudo que o
Olha, eu fico pensando assim, se o Renato Portaluppi, o Gaúcho, conseguiu fazer o Luan jogar bola, né? Então ele conseguiu extrair o melhor do Luan, né? Quando o Luan teve com ele, né? Então ele tem a linguagem do boleiro. Eu acho que essa questão com o Suárez também, o Suárez tá chegando, mas o Suárez não vai jogar todos os jogos no Grêmio. Não tem nem condições de jogar todos os jogos do Grêmio. Então, se você for pensar num Grêmio competitivo, num Grêmio que precisa se garantir na Série A, né? Porque o Grêmio ele não vai para a Série A para ser campeão. O time tá ficando bom, né? Mas é para se garantir. Eu acredito que o Douglas Costa, tendo esse meio de campo aí, Renato e torcida, não é nem o Douglas Costa. Acho que o Renato vai falar, Douglas Costa, você não abre a boca. Você só vai falar aquilo que eu tô te falando. Você não vai dar entrevista, você fica quietinho, tá? Durante 3 meses você não sai nem na noitada. Você não aparece em nada de problema. Esse aí vai ser desafio, hein? Não, mas eu acho que esse que é a conversa, né? Se eu fosse o treinador, sabendo de todo esse problema, eu falo assim, Douglas Costa, próximos 3 meses, não quero ver você, nem balada, não vai em shopping, joga bola. Joga bola. Se você jogar bola já no primeiro mês, já mostrar, fazer gol, isso a torcida já esqueceu o passado. O torcedor esquece fácil. Ele não vai ficar amargurado se o cara for lá e fizer 3, 4 gols ali e aumentar o nível e tendo o Renato ali. Agora, se essa aposta der errada, aí pode rodar Renato e Douglas Costa junto. Os dois podem morrer junto. Então, isso é verdade. São 2 vertentes, né? O treinador, ele banca, mas o treinador também pode morrer junto com o cara. A gente vê a nossa seleção brasileira aí. Eu não queria falar em seleção, mas que acabam morrendo junto. 29 jogos, 4 gols e 1 assistência do Douglas Costa na MLS. O Renato está falando que o Douglas Costa no Grêmio seria ótimo para uma esfera em especial. A mídia, será ótimo porque ia ter notícia pra caramba. O Brunão ia escrever coisa que nem louco sobre o Douglas Costa, a torcida repercutindo o tempo inteiro. Então, aqui, ó, por isso que ele está falando, torce para o Douglas Costa no Grêmio, uma fonte inesgotável de notícias, realmente. Mas eu acho que antes é a questão de fazer essa reunião com assessoria, né? Falando como que vai ser, como que a gente vai levar esse papo, né? Eu acho que até consigo imaginar o Renato Gaúcho fazendo aquele papinho de boleiro, não sei o quê, o jogador tem que ter personalidade, jogador comigo não sei o quê, eu já falei para ele, sabe? Eu acho que ele até consegue levar isso, mas vai ter que estar atrelado também ao desempenho que a gente viu, por exemplo, nos números na MLS, que não são grande coisa, né? 4 gols em praticamente 30 jogos, num campeonato que também não tem lá o maior dos níveis das dificuldades técnicas, né? É uma coisa para se pensar. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!